a Andritz, que vai falar sobre ferramentas de controle avançado para a maximização de resultados na mineração. Quem irá apresentar o tema, vamos receber ao palco Diego Torga, engenheiro de automação e digitalização. Seja muito bem-vindo, Diego. Som. Isso. Boa tarde, pessoal. Como ela comentou, meu nome é Diego, sou engenheiro de automação, trabalho na Andritz e vou estar passando um pouquinho sobre o tema sobre ferramenta de controle avançado para a maximização de resultados na mineração. Falando um pouquinho da nossa agenda, é muito pouco tempo para falar, eu vou dar um overview da Andritz, para quem não conhece a empresa, um pouquinho do nosso portfólio de soluções integradas, em relação aos nossos projetos de mineração na América do Sul, para vocês terem uma ideia aí onde a gente está inserido aqui na América do Sul, sobre a nossa plataforma Metris, sobre os nossos produtos, nossas soluções ACES, que é o nosso controle avançado Andritz, e vou trazer duas histórias de sucesso aí das nossas aplicações de controle avançado e otimização. Falando um pouquinho do grupo Andritz, para quem não conhece, nós somos referências mundial em 4 áreas de negócio, principalmente aí em Pulp and Paper, Metals e Hydros e Separation. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam alguns produtos da Separation. A Separation é o nosso segmento responsável por desenvolvimento de equipamentos sólidos líquidos. Então, a gente está falando aí de filtros, centrífugas, espessadores, entre outros equipamentos. Nós estamos aqui com um stand, então quem tiver interesse em relação a conhecer mais os produtos da Separation, e também das soluções digitais de automação que eu vou apresentar aqui. A gente está aqui no stand de lá de fora e aberto a conversas. E onde que esse grupo Andritz está inserido globalmente? Então, nós estamos aí em mais de 200 localidades, em mais de 80 países. A Andritz teve aí uma receita anual em 2024 de 8,31 bilhões de euros, só para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa. A gente tem uma sede, a sede está em Graz, na Áustria, é uma empresa austríaca, e hoje nós temos aí em torno de 30 mil funcionários no mundo, sendo que desses 30 mil trabalhando diretamente com as soluções de controle avançado que eu vou estar apresentando, a gente tem mais de 300 engenheiros. Falando um pouquinho do nosso portfólio em relação à automação e digitalização da mineração, a gente tem uma gama de serviços e produtos que tange aí toda a parte de uma vida, do ciclo de vida útil de um projeto industrial. Então, a gente está falando aí desde a parte de planejamento de negócio até a parte de operação da planta. Então, passando rapidamente um por um na parte de engenharia, nós temos a parte de repositório digital, sendo direto a gestão de documentação de todo o projeto. Na parte de simulação, a gente tem um software de simulação chamado iDias. Com o iDias, a gente tem a possibilidade de fazer simulações de modelos em estados estacionários e modelos dinâmicos. Tratando de modelos estacionários, a gente tem a possibilidade de fazer validação de balanço de massa e energia, trabalhar com a parte de cenários. Isso é muito útil para a gente fazer validação de possíveis cenários durante o projeto, e isso é uma tomada de decisão, né, frente ao projeto. A parte de RASOP, onde a gente está falando aí na parte de identificar os riscos operacionais potenciais do meu projeto, e também a parte de dimensionamento de equipamentos. Indo um pouquinho mais adiante, na parte de modelos dinâmicos, a gente tem a possibilidade de fazer a parte de validação de PNIDs, DCS, checkouts, simulações dinâmicas para treinamento de operadores e também a nossa solução de gêmeos digitais, que é o Digital Twin. Vocês vão ver mais à frente que a gente tem algumas aplicações onde a gente tem integração do Digital Twin às nossas aplicações de controle avançado e otimização. Na parte de treinamento, a gente tem o nosso carro-chefe, que é o OTS, que é usado para treinamento de operadores, onde os operadores treinam no software de simulação, e aí você tem um time de operação mais capacitado, trazendo mais robustez e segurança para a operação da sua planta. Na parte de otimização, vai ser a parte que eu vou entrar mais em detalhe, se tratando um pouquinho dos nossos controles avançados. Na parte de suporte, após aí startup e operação, a gente tem toda a gama aí de possibilidade de suporte 24/7.
a parte de avaliação de planta, a parte de suporte de engenharias. Então, aí, dependendo da necessidade do cliente, dentro dos produtos e soluções que nós oferecemos, a gente tem uma possibilidade, dependendo do tipo de contrato, oferecer esses suportes aos clientes aí, como necessário. Um pouquinho dos nossos projetos aqui na América do Sul. Como eu comentei, a gente não está restrito só aqui na América do Sul, a gente tem grandes projetos com players da mineração no Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, em todos os países. Mas tratando um pouquinho daqui da América do Sul, a gente tem uma ampla aplicação de projetos no Chile, Peru, com grandes players da mineração, como o BHP, como a Antofagasta, como a CMP, alguns exemplos aí de alguns grandes projetos que nós temos aí na América do Sul. Dentro desses projetos, da planta de beneficiamento, muitos dos projetos a gente tem praticamente quase todas as operações unitárias com implementação de controle avançado e otimização, e essas controles avançados e otimizados da operações unitárias sendo integrado num objetivo de otimização global. E no Brasil, a gente tem algumas aplicações de controle avançado na AngloGold, Kinross e Minas, e simulações, aí, por exemplo, na Eurocopa e Vale. Falando um pouquinho do Metris, o Metris é a nossa plataforma de solução digital. Ele reúne um ecossistema de diversas ferramentas. Então, a gente pode ver que a gente tem alguns círculos maiores, onde são algumas áreas de soluções, e as bolinhas menores são as diversas soluções que a gente tem para cada área de aplicação. Por exemplo, controle avançado, data analysis, a parte de performance de ativos e dentre outros. Como soluções de machine learning, a gente também tem algumas soluções onde hoje tem uma parceria da Andritz com a Microsoft, onde a gente está integrando o Copilot a todas essas soluções para trazer mais robustez e valor para os nossos produtos. E, claro, com o objetivo comum de levar as plantas industriais a um patamar de operação, a um novo patamar. Fazendo uma analogia do que é a plataforma Metris, com a pirâmide de automação, a gente tem soluções que tangem desde o nível 0 da pirâmide de automações até o nível 4. Então, a gente tem soluções dentro da plataforma Metris para cada nível da pirâmide. E o ponto principal, essas soluções estão todas integradas na palma da nossa mão, na palma da plataforma, útil para ser utilizado, a depender da demanda do cliente. E aqui nós temos a visão de como é o desenvolvimento, de como é a nossa plataforma Metris. Podemos ver ali que cada app que nós temos ali na tela é uma solução de automação e digitalização dentro da nossa plataforma. E, tratando especificamente de controle avançado, de processo e otimização, aqui alguns exemplos de algumas soluções que nós utilizamos para fazer o desenvolvimento dessas aplicações e trazer os resultados que eu vou apresentar nos slides finais. A gente tem a solução, o Application Studio, que é onde a gente faz, que é o nosso DCS, é onde a gente faz todo o desenvolvimento da estratégia de controles, que vai fazer o controle e operação das operações unitárias. A gente tem o Display Studio, ele é responsável para que a gente possa fazer as interfaces homem-máquinas, né, as nossas IHMs, de tal maneira que eu possa supervisionar e controlar o meu processo. A gente tem a ferramenta de análise de dados, onde ela fornece para a possibilidade de a gente fazer diversas análises com diversas variáveis que a gente tenham linkadas na nossa ferramenta. E o mais importante, para cada app daquele ali, ele provê diversas ferramentas internas. Como no caso da análise de dados, a gente tem diversas formas de fazer análise de dados, e isso traz para a gente uma reportabilidade muito mais efetiva e robusta junto ao cliente. E também um dos aplicativos das soluções que nós utilizamos bastante, quando a gente está trabalhando de controle avançado e otimização, é o nosso CPA, Control Performance Assessment, onde a gente tem o objetivo de fazer um monitoramento de todas as malhas de controles que a gente tem mapeado dentro da nossa solução, e com isso aí fazer uma atuação mais efetiva dentro daquelas malhas que não performando de forma adequada. Então, aqui é só um exemplo de algumas soluções que nós utilizamos para a entrega dos projetos, todas integradas na mesma plataforma. Falando um pouquinho qual que é o nosso roadmap de otimização, de controle avançado, a gente sai do controle regulatório, onde a gente sabe que grande parte das plantas industriais que não tem controle avançado e nenhum sistema especialista estão performando.
a partir de um controle avançado, utilizando controles MPCs ou outras estratégias de controles avançados, a gente tem a capacidade de reduzir a variabilidade das principais variáveis de processo das operações unitárias. E não só com o controle avançado, você vai levar seu processo a um nível de otimização maior. Então, a gente sobe para um nível de otimização, que é, na verdade, fazer um desenvolvimento de uma estratégia, junto com a estabilidade do meu processo, levando a minha operação unitária ou meu processo a ter um aumento de taxa de alimentação, uma redução de produto químico ou outros ganhos indiretos que vêm junto com a aplicação do controle avançado. Uma vez que a gente tem um controle avançado e a otimização bem estruturado, a gente tem outras soluções que nós conseguimos integrar junto a essa base que eu acabei de comentar, como Digital Twin, inteligência artificial, e isso trazia mais valor e a gente potencializar a performance das nossas plantas. Esse é o nosso roadmap dos projetos. Aqui um pouquinho das soluções em destaques. Então, nós temos aí atualmente mais de 200 sistemas de controles avançados e implementados, mais de 40 plantas concentradoras, dos mais diferentes tipos de commodities, cobre, ouro, ferro, níquel, entre outras. A gente tem aplicações aí para britagem, peneiramento, moinho de bolas, moinho SAG, flotação, espessamento, detectores de vazamento, coordenadores. O coordenadores é quando a gente está fazendo a integração das operações unitárias, que eu vou dar um exemplo logo em seguida. E, dependendo da demanda específica do cliente, a gente pode conversar, entender o problema do cliente e desenvolver uma solução específica e particular de solução de controle avançado e otimização. Aqui um exemplo do coordenador, é esse. Aqui a gente está falando já no nível de uma otimização global da minha planta. Então, a gente está falando quando nós temos já o sistema de controle avançado e otimizado para cada operação unitária. Então, aqui um exemplo de britagem primária, terciária, secundária, moinho de bolas, britagem de pebbles, moinho SAG. Então, uma vez que eu tenho cada operação unitária estabilizada e trabalhando no seu ponto ótimo, a gente leva para um nível maior de coordenação, que é integrar essas operações unitárias e fazer uma tomada de ação e de desenvolvimento de maximização global de todas aquelas operações que estão integradas no coordenador. Que é um exemplo mais avançado, que nós já temos desenvolvimentos que já estão sendo implementados no Chile, pensando nessa maximização global das plantas. E, para fechar, estou trazendo 2 exemplos de experiências, de aplicações, e aqui alguns resultados de clientes, né, que foram validados aí, junto com o cliente. Esse exemplo é um exemplo bem interessante. A gente tem o SAG Ace, né, que é o nosso controle avançado para SAG. Ele está integrado ao Digital Twin. Então, como nós podemos ver, do lado a gente tem a estratégia de controle avançado e otimização. E, junto com o Digital Twin, a gente consegue inferir algumas variáveis do meu processo, do meu moinho, e interligar essa variável junto ao meu sistema principal de controle e fazer com que isso eu performe num nível de rendimento maior da minha planta. Alguns exemplos aqui de resultados e ganhos, né? A gente tem aí aumento de TPH dentro dessas aplicações, em torno de 2,91%, 3%, depende da particularidade de cada processo, de cada gargalo que cada cliente tem. Mas dependendo do tipo de commodity, isso já traz um valor significativo financeiramente. A gente tem sempre atrelado a redução do consumo específico de energia. Isso a gente sabe que o moinho SAG é um dos equipamentos que mais gastam energia dentro do circuito dentro do sistema do processo de mineração. Então, qualquer redução de energia é significativa. A gente está falando ali alguns exemplos de 5%, 6%, trazendo um resultado financeiro bem significativo. E o mais importante, a gente está deixando a nossa planta mais sustentável perante o consumo de energia atrelado a esse equipamento. E, em relação à redução da variabilidade de peso, a gente está falando de eu ter um moinho mais estável em relação ao seu peso, que é a principal variável, e isso faz com que a gente tenha uma performance melhor de moagem desse equipamento. E, para fechar, um outro exemplo, que é o nosso Thickener Ace, a nossa aplicação avançado da Andes para espessadores. O objetivo aí de aumentar a produção,
aumentar a taxa de produção, aumentar os sólidos no underflow, melhorar a claridade do overflow, trabalhar muito com a questão de torque do raspador e também aí reduzir o consumo de produtos químicos. Da mesma forma, nós temos o controle avançado, junto com a camada de otimização, e aqui alguns exemplos de ganhos com alguns clientes, né, como aumento de sólido na descarga. Então, a gente consegue, em grande parte dos processos, né, dar mais possibilidade de aumentar a taxa de produção desses equipamentos. E, mais uma vez, a gente está falando de redução de produto químico, né, de insumos, aonde a gente traz de novo a questão de ganhos financeiros e a nossa operação mais estável, mais sustentável e performando em alto nível de controle. É muito pouco tempo para falar, queria agradecer a presença de todos, a oportunidade em nome da Antes de estar falando um pouquinho dos nossos produtos, soluções. Aqui eu só dei uma lapidada para vocês, mas nós estamos aqui no estande aqui fora, caso alguém queira entrar mais assunto, tem algum conteúdo, estamos à disposição. Obrigado.